mais um Pode Colar, o seu podcast esportivo semanal que sempre traz grandes histórias do esporte. E hoje, mais uma dessas histórias, inclusive, é uma vida praticamente inteira que a gente vai estar contando aqui no Pode Colar. Eu lembro mais uma vez que o Pode Colar tem o apoio e parceria aqui do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3 do Centro Universitário. As aulas estão para começar, hein, galera? E você ainda pode fazer parte do Grupo Unirp, ser um dos alunos desse ano de 2023. Pode conseguir a sua matrícula com até 70% de desconto e fazer parte aí de um dos nossos cursos. Aqui fazemos parte da comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda, mas você tem muitas outras opções, tanto na graduação quanto na pós-graduação para ser aluno Unirp nesse ano. E também o Pode Colar, atenção, tá aí o QR Code, você pode acioná-lo e acompanhar os nossos episódios que estão no nosso canal no YouTube, o Pode Colar Podcast. Vá lá, compartilhe, curta, mande para os amigos e acompanhe esse e outros tantos episódios. Já tivemos por aqui a Doroteia, Marininho Manella, Oscar Godoy, Felipe Modesto, o grande galo da revista Competir, Antônio Molina e muitos outros nomes já passaram por aqui. Você pode acompanhar esses episódios acessando o nosso YouTube, se inscrevendo no nosso canal. E também as redes sociais, temos o Instagram do Pode Colar e as principais plataformas de áudio digitais. Temos o Deezer, o Spotify e também o Amazon Music. Tudo isso disponível para você poder acompanhar o nosso trabalho, poder acompanhar as histórias de sonhos que se tornaram realidade. Esse é o slogan do programa. E já apresento o meu grande convidado, ele que eu conheço há muitos anos, tem uma trajetória fantástica no esporte. E como eu disse aqui dos sonhos se tornando realidade, professor Fará, seja muito bem-vindo, é com enorme prazer que eu agradeço aí por ter atendido aqui o nosso convite do Pode Colar, o convite aqui do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp, por fazer parte desse episódio aqui do podcast. Muitos têm um sonho que se tornaram realidade. O senhor é uma vida praticamente toda no esporte. Um abraço, seja bem-vindo. Que bom tê-lo aqui. Obrigado, Djalma. Você é uma pessoa que começou também do nada, escrevendo seus bilhetinhos num caderno, nas anotações do esporte. Eu me lembro muito bem que eu, como chefe da delegação de São José do Rio Preto, nos Jogos Regionais e Jogos Abertos, em 2001, você pôde vivenciar de perto todas as conquistas de Rio Preto. Não é só conquista de medalhas e troféu, conquistas essas de bem-estar, de alegria e tudo mais. O que é o bem-estar? É o atleta dormir bem, não é jogar o colchão no chão, ter toda uma cama para dormir, uma alimentação de primeira. Eu lembro que um jornal lá de Birigui, que foi em 2001, diga de passagem, a gente perdia para Penápolis e para Araçatuba, no geral, contagem geral de Poços. E era uma coisa que não podia acontecer. Uma cidade de 500 mil habitantes perder, não menosprezando as outras cidades, mas não podia perder, entendeu? Então, um jornal até pôs assim, o título, alojamento de Rio Preto, 5 estrelas. A alimentação foi uma alimentação muito boa, muito fantástica. Eu introduzi também a parte de transporte, que é muito importante. A logística, né? O horário, tudo certinho. Por quê? Aí a gente contrata 4, 5 vans da cidade. Mesma coisa nós fizemos em Santos. O pessoal já conhece a trajetória, né? Chegar mais rápido, porque cada minuto que você consegue chegar antes do jogo já é um ganho. Exatamente. Imagina em Santos. Você entendeu? Eu estava lá também. Então. Aí tinha jogo, não, tinha Itanhaém, Mogongá, todos esses lugares aí tinha jogos também. No Guarujá, porque Santos não comportava tudo, entendeu? Então, eu tive a grata satisfação. A minha vida como atleta foi muito vencedora,
mas muito vencedora mesmo. Eu agradeço a Deus, agradeço a meu pai, agradeço meus amigos que treinaram comigo, tudo. E, enfim, eu fui um medalhista regional, de nível estadual, e a gente tem que guardar isso com carinho, colocar isso em cima da mesa. Mas uma coisa que me motivou bastante também logo que a gente assumiu a SMEL, diga de passagem, o Hélio falou, Fará, nós somos muito amigos, que nem irmão, a gente é padrinho de casamento e tal. E ele falou, Fará, a parte de competição é toda tua, fica à vontade. Se eu precisar assinar alguma coisa, você manda para mim. Então, e como perdia todo ano, foi a primeira conquista nossa, ganhar os Jogos Regionais. E diga de passagem, o Hélio chegou para mim e falou, nós temos que fazer os Jogos Abertos aqui, que o prefeito pediu. Falei, Hélio, você tá louco? 2001, tá tudo depredado aí. Isso era que mês? Porque os Jogos iam ser no segundo semestre, né? Julho para outubro, né? Mas em fevereiro eles já marcaram. Aí ele falou, não, o Hélio assim, é bem direto mesmo. Não, nós vamos fazer, entendeu? E nós fizemos, e foi considerado, pelas modalidades, o melhor Jogos Regionais de todos os jogos. Então nós conseguimos tatame tudo novo. A pista do Eldorado. A pista do Eldorado, deu uma maquiada dela boa, ficou boa. Então, mas assim, olha, e culminando num resultado de terceiro lugar geral nos Jogos Abertos com participantes de 200 cidades. Campinas, Sorocaba, Jundiaí, Santos, Santo André, São Caetano, entendeu? Então, foi uma coisa maravilha, né? Muito maravilha para o contexto aí da população de Rio Preto. Tomara que isso seja alcançado. Até porque agora nos Jogos Abertos não é esse montante de o nível naquela época era bem diferente de hoje também, né? Por exemplo... Digo, de atletas, né? Na seleção de judô de São Caetano, era toda a seleção brasileira. Aurélio Miguel, tal, Rogério Sampaio, tudo, entendeu? Então, o nível era bem, bem forte mesmo, sabe? Bom, professor, daqui a pouco a gente vai falar muito aí dessa parte também de Secretaria de Esporte, Jogos Abertos Regionais, mas literalmente vamos de início. Eu falei aqui na manchete, uma vida dedicada ao esporte. Como é que foi começar no judô? Lá atrás, há 58 anos atrás, o senhor enalteceu também aí a grande importância do seu pai em tudo isso. Como é que foi o Farazinho aí, nos primeiros passos? Geralmente os amigos do meu pai me chamam de Farazinho mesmo. Mas eu comecei com 5 anos, com o professor Natal Perini, que foi um pai para mim, hoje está no céu. O senhor sempre fez questão de homenageá-lo em competições, né? Eu me lembro. Toda. Isso aí, chama uma coisa bonita. É um respeito que tem que ter, você entendeu? E aí, dos 5, aí comecei a competir com 7, já com 8 já veio as primeiras medalhas aí boas, tal, tudo. E aí tive um retrospecto aí de querer fazer educação física. Meu pai, não sei se ele queria muito não, entendeu? Mas eu briguei para isso, dia de passagem, nem da parte da minha mãe, nem do meu pai são esportistas, certo? E eu falei para ele, pai, eu vou fazer educação física, e bati o pé e fim de papo, entendeu? Aí fiz, logo que acabei a educação física, fui lecionar no Colégio São José, onde eu estudei 7 anos lá, da 5ª ao 3º colegial, e assim que eu me formei, eles me contrataram. Aí eu fiquei 20 anos lá.
tive grandes times de handebol, chegando até a bacana. final do estado. Então a gente fala muito do Fará judô, mas é legal o senhor contar também a respeito dessas outras modalidades. Os alunos antigos, de 69, 70, dessa época aí, que nasceram nessas idades, nós tínhamos time de handebol, desde o time mirim até o adulto. Pra você ter uma ideia, nós representávamos Rio Preto nos Jogos Regionais e Jogos Abertos, entendeu? Então, foi uma trajetória muito grande, sabe? E fui árbitro de basquete também, entendeu? Então, o esporte sempre teve no sangue. Sempre teve, você entendeu? Mas a secretaria é uma coisa que me deixou muito feliz. Me deixou muito feliz porque eu tive respaldo. E outra coisa fundamental desse respaldo chama-se respeito. Respeito, sabe? Então, tanto na época do Hélio como do Alcides Zanerato, que logo que o Hélio saiu, assumiu o Alcides, a gente ficou também na parte de competição, certo? Então, o esporte para mim é uma vida, certo? E a gente torce para esse governo fazer uma boa gestão, mas você vê que começa a fazer uma gestão que já vem atrapalhada lá de baixo, não a municipal, estou falando. Hoje não tem mais educação física na escola, é optativo, você entendeu? É optativo. Era uma coisa que sempre, tô falando da minha parte agora, de época de criança. Era o dia que a gente já via lá no calendário, falava, nossa, tem educação física amanhã. Você já ia preparado, né? Porque sabia que gostava. Por isso que eu ir nos colégios particulares são obrigado. Então, professor, e um detalhe importante que o senhor está colocando, e bem numa era agora que só se fala que a criança, o adolescente vive no celular, vive no computador, justamente seria, de repente, ter essa disciplina como obrigatória, justamente para tentar tirar um pouco essa molecada só do mundo virtual, né? Isso aí é de suma importância. E para você ter uma ideia, às vezes que a molecada vai para quadra, com vôlei, com basquete, etc., elas vão com a tia, as famosas tia. Tia de português, tia de matemática. O que elas sabem? A disciplina delas, né? Então fica uma coisa esquisita, entendeu? Então, por isso que eu sou meio fã de colégio particular, porque o colégio particular, ele que obriga as crianças, é que nem por exemplo, quando eu dei aula no São José, nós tínhamos reunião de conselho de classe, os professores de educação física participavam do conselho. Então, se a criança ficasse em 2 matérias para conselho, e mais a educação física, porque geralmente os caras que ficam em 2 são aqueles baguncentos. Sim. Entre aspas. E na educação física ele também não. Eu cravava lá também, a gente reprovava. Entendi. Não era um voto direto, mas era um voto de circunstância, você entendeu? Entendi. Então, é isso que nós temos que fazer aí, tudo. Mas enquanto não tem isso no governo, a gente tem que fazer na cidade, né? Ô, professor, na opinião do senhor também que conhece aí a questão política, por que retiraram a educação física dessa forma? Tiraram o SPB, tudo. É a grade curricular, você entendeu? Mas ela teria que mudar para melhor, né? Mas a grade curricular, tudo, é difícil, viu? É difícil a gente... Mesmo com muita escola hoje com tempo integral, porque aqui na faculdade a gente faz visita em escolas públicas e a gente conversando lá com a coordenadora, fala, não, aqui o aluno ele entra de manhã, tem a refeição aí na hora do almoço e ele fica à tarde também. Então, mesmo com um horário esticado, ainda algumas disciplinas tão importantes como essa... Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que fazer agora nos núcleos, entendeu? Com essa alteração aí da criança ficar o dia inteiro, ou também, uma época deu uma ideia também,
Por exemplo, uma criança que vai para as aulas de manhã, ela almoça lá, tal, dá um tempinho. Se ela for, por exemplo, lá no meu projeto do judô, certo? E eu mandar um ofício tal, que essa criança está participando de tal dia, a tal dia, essa hora, ó, essa criança faltou tudo, tal, tal, tal. Por exemplo, hoje a maior dificuldade minha, e eu estou correndo atrás, e estou batendo palma na casa de amigo meu, é o passe escolar. Nós temos um núcleo lá na Santa Clara. Você sabe onde é Santa Clara? Mas tudo de terra lá. Como são vários, eu me confundo. De repente eu até sei, professor, mas é muito longe e tal, tudo as ruas não asfaltadas, nada. Então, nós temos que arrumar passe para essas crianças para elas seguirem carreira. Certo? Tem menina lá que tem um potencial danado. Só que o seguinte, elas vão treinar lá no CT, 2, 3 vezes, não volta mais, que ela vai gastar o dinheiro que serve para outra coisa. Nem a mãe não vai querer, porque... Sim, basicamente aquela receita dessa família contadinha para outras coisas, eu entendo. Exatamente, você entendeu? Então, a gente está correndo em busca disso também, entendeu? Entendi. Ô, professor, agora voltar um pouquinho no tempo do professor Fará atleta. O que o senhor se recorda também do período de competição? Quando já estava num nível alto? O que dá para recordar também desse período? Muita coisa, né? Eu fui 15 vezes campeão regional, que é classificatório para o Paulista. Só vai o primeiro para o Campeonato Paulista. Tenho 6 medalhas de Campeonato Paulista, certo? E jogos regionais eu tenho 15 também, 15 medalhas na minha categoria. Diga de passagem, 6 delas com o campeão absoluto, que é todos os pesos, todos, vai um só de cada cidade. E eu tive muita glória, cara. Nossa, eu fui muito feliz. Mas uma conquista muito grande que foi minha, foi nos Jogos Regionais, em 1980. Dentro de Ribeirão Preto, tinha um cara chamado Peterson lá, um judoca. Ele era muito bom. Ele era o que eu sou aqui, ele era lá, você entendeu? O mesmo nível. E Rio Preto e Ribeirão tinham uma rivalidade muito grande. Porque naquela época os regionais, então, era diferente a questão da tinha divisão. Ribeirão, São Carlos, Araraquara, Matão, tudo, até Santa Fé. Você vê o nível que era. O nível que era. E esse Peterson era a estrela de Ribeirão. E aí, rapaz, eu me dava muito bem com a turma de Ribeirão, fora tatame. Mas dentro era uma briga, nós Ribeirão, tremenda. Que ela ficou já marcada pro resto da vida, entendeu? Sei. Apesar da gente ser tudo amigo hoje, um ir na casa do outro, fazer churrasco, aquelas coisas. Eu ganhei do Peterson no nosso peso, até 78 quilos, meio médio era, e ganhei no absoluto dele. E nós ganhamos de Ribeirão na conta geral por meio ponto. E a cidade, não é só no judô, ganhou de Ribeirão por 2,5 pontos. Se eu perco, aí a cidade é o inverso, você entendeu? Então essa daí foi uma conquista legal, tudo, você entendeu? Outra foi que eu ganhei o absoluto lá em Votuporanga também, com vários atletas aí de nível forte também. A gente teve coisa. A gente formou muito atleta também. Eu vou chegar nessa parte aí. Muito atleta aí de nível paulista e brasileiro, você entendeu? E Mundial Master também, tudo, né? E
Foi muito legal a minha trajetória, cara. Agora, vamos supor, professor, eu não vi o senhor no tatame, mas qual que era a técnica do professor Fará que o fazia diferenciado, que o adversário já olhava assim, não tinha como pesquisar tanto na época, né? Tinha que, de repente, assistir a luta. Falei, nossa, eu vou encarar o professor Fará. Eu vou ter que fazer alguma coisa diferente aqui hoje. Mas o que o senhor sempre fazia que dava certo? Você sabe que meus rival falavam assim, o Fará só tem um golpe. Eu virava para ele, mas eu jogo. Entendeu? Era ultimata. Chama ultimata o golpe. Você entende? De esquerda, lado esquerdo. Sei. Entendeu? Então os aventureiros falavam isso. Aí eu parava a luta e falava, mas eu jogo vocês todos. Ai, ai, mas é legal, cara. E diga de passagem, nessa recaidinha que eu dei aí, problema de saúde, a turma de Ribeirão inteiro veio me visitar, cara. Olha. Inteiro. Era uma coisa que mais que uma medalha, né, cara? Sim, sim. Mais que uma medalha, entendeu? Mas, graças a Deus, estamos aí em pé, tudo. Opa. E vamos continuar fazendo esse trabalho para a criançada aí. Ô, professor, o senhor competiu até que ano? Na realidade, se eu tivesse bom, eu estava competindo até hoje. Em 90, eu sofri um acidente automobilístico indo para Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Primeiro ano da Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Estava eu e um amigo meu, a gente ia parar em Volta Redonda, dormir lá, e no dia seguinte, que era sábado, a gente já ia lá para o Rio, para a corrida domingo, né? Aí, na Dutra, um caminhão, um cara alcoolizado, atravessou a Dutra, ficou de atravessada a Dutra. Morreram 12 nesse acidente. Nossa! Nós fomos o primeiro a bater, e aí vinha socando o carro, tal. Fiz 14 cirurgias. Professor, nossa, então foi uma coisa... 14 cirurgias. Aí teve uma mulher, eu não vi nada. Se você perguntar para mim como é que foi, é o que o meu amigo fala. Aquele Fiat 147, quando lançou, tinha 4 professoras, degolou as 4 professoras. Entendeu? Foi muito sério. Fiquei 1 ano para recuperar tudo. Fiquei muito tempo em São Paulo fazendo tratamento, tudo. Coisa Mas o senhor ficou com alguma sequela? Não. Graças a Deus. Não. Sequela é do judô mesmo. Os joelhos, tudo a ver. É marca de todo atleta, né? Não, mas é verdade, cara. Nossa, ainda dói demais. Aí, para complementar, se você puxar aí, esse médico que me atendeu lá, da Santa Casa lá, ele era o maior vendedor de rim do Brasil. Tá preso, saiu no Fantástico, tudo, tal. E naquela época eu tava um cavalo de forte, né? Forte, sim, atleta, né? Alto nível. Não, mas eu tava de um cavalo de forte. E ele quis o meu rim lá. Aí, um Dr. Clery de Carvalho, ele tem consultório lá é dentista. E ele era muito amigo do meu pai. Meu pai ligou para ele, antes de ir e tal. Não, fala, você fica aqui, só que eu vou lá já falar que nesse você não põe a mão. Olha só, Dr. que Mariano, história, hein? Você entendeu? É o maior vendedor de rim do Brasil, cara. Olha que coisa. É para ver, nessa questão de corrupção, ele está em todo lugar mesmo, né? Todo lugar, cara. Então, aí depois disso eu não competi mais, né? Deu uma lesãozinha na coluna também, mas tudo normal. Bom, aí isso migrou para esse outro lado, né? De treinador, professor e tentar fazer novos, eu não digo só novos talentos, porque uma coisa que o senhor sempre deixou muito claro, que a gente conversava bastante lá no antigo Canal 16, é a formação da pessoa em si, já que um projeto social, ele se inicia basicamente com esse intuito. Como é que foi também essa transição, essa ideia também de fazer com que crianças, adolescentes pudessem seguir o caminho do esporte? Eu sempre digo que o projeto social ele tem começo, meio e continuidade. Se não for comigo,
tem que ser com outra pessoa. Se você fazer parte de um projeto social, você tem que estar preparado para receber a turma, para receber o bem-estar, para receber as dificuldades, entendeu? Então, a gente formou muito campeão, entendeu? Para você ter uma ideia, os professores hoje de judô da SMEL, todos são faixa preta, todos têm educação física, você entendeu? Alguns pós-graduados. Então, para mim é outra vida, né? Você entendeu? E nós esquecemos de falar também do Colégio São José, que antigamente em Rio Preto foi uma pena acabar as infantis de Rio Preto. Ah, tá. Eu não cheguei a essa época, mas eu ouço então, muitas histórias. O Colégio São José entrava de tudo. Nós ganhamos 4 anos seguidos a infantis e Rio Pretides. Então, você entrava na campanha do professor Manuel Antônio. E você pegava uma inscrição de uma mesa de tênis, você ganhava uma rede. Mesa de tênis de mesa, você ganhava uma mesa de tênis de mesa. Ah, legal. 2 bolas de handebol, você ganhava 2 bolas de handebol, certo? E aí, que foi o fomento mesmo de Rio Preto, você entendeu? Tinha jogo todas as quadras no município. Isso foi década de 80, professor? 80 e pouco, tal. E diga de passagem, ele cobriu todas as quadras do município. Valorizou o profissional da educação física, você entendeu? E aí as infantis, a Rio Pretinhas, então, pegava fogo, que eram os adultos, né? Sei. Eram os adultos. Aí cada um formava teu time no bairro. Ocorria em que época do ano? Nas férias? Em junho para julho. Ah, perto das férias mesmo. Perto das férias. Eu ocupava junho e julho, entendeu? Tinha cada um, era o coordenador da modalidade, entendeu? Eu era coordenador do judô e do handebol. Aí o que eu fazia? Os meus mesários que trabalhavam no jogo, eu falava para pôr atrás da súmula, por exemplo, jogava Andaló e Monsenhor Gonçalves. Para pôr atrás da súmula o nome, o telefone da pessoa que você vê que se destaca. Ah, sim. Aí depois eu fiz uma seleção dessas coisas, chamei lá no Natalone. Então esses moleques todos foram treinar. Aí viraram todos atletas. Entendeu? Até para depois representar a cidade, os jogos e tudo mais, então, né? Você entendeu? E, inclusive 2 desses foram para São José, entendeu? Para reforçar o time de lá também. Então, é assim que a gente trabalhou a vida inteira. Mas precisa gostar, viu, Djalma? Porque é aquela história, final de semana, né? Não tem. É porque o esporte está no final de semana. E ainda mais competição de judô, você acorda às 6 horas, vou te dar um exemplo. O ônibus sai 6, tem que acordar às 5, certo? Sai 6 horas, para ir em Guaíra, 120 quilômetros, tal. E vai demorar 1h30, certo? Aí tem a pesagem logo em seguida. Se você chegar depois das 9h30, você perde a pesagem, você não compete. Então já perdeu tudo. Já perdeu tudo. Então já você tem que sair com antecedência, isso. Então é difícil. Aí não tem hora para acabar. Campeonato de judô é um saco, entendeu? Para quem assiste ainda, não é fácil ficar ali. É porque a luta não tem um tempo determinado. Tem lá, né, as paradas, né? Sempre você venceu o primeiro, venceu a segunda, vai para a terceira, para o desempate. Só que ela pode ser tão rápida como no primeiro golpe ser definida, como ela ir pelo tempo final dela. Mas pelas categorias, ela gira em torno muito grande, entendeu? Então tem luta que acaba logo, mas tem luta que demora um pouco mais.
Agora, ô, professor, uma coisa que sempre é destacada nas nossas conversas é a questão do esporte, mais do que nunca da disciplina, né? Do quanto isso é ensinado para uma criança, para um adolescente, para quem entra. A gente está falando mais do judô aqui hoje, porque é a modalidade que o senhor sempre representou, além das outras todas, mas essa é que todo mundo ouve o professor Fará, associa ao judô. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso também, da importância da criança, do adolescente, ele ser inserido em uma prática esportiva, seja um projeto social, ou seja em algum outro lugar, uma escolinha, para ele aprender todas essas questões sociais, digamos, né? Essa é a primeira lição. A segunda é a criança com o pai. O pai, eles falam que eu sou meio bravo, não sei o quê, mas o pai é o grande responsável pelas atitudes do filho. Sim, que a gente vê cada coisa hoje em dia. Né? Então, a maioria dos pais querem a medalha antes da criança estar preparada. Por isso que eu explico para as crianças e para os pais. É legal você falar isso mesmo. Eu explico para as crianças e para os pais. Você vai nesse festival aqui, você vai ganhar uma medalhinha de participação. A senhora está ouvindo o que eu estou falando? Então a senhora chega na casa da senhora, explica para ele essa semana inteira que ele vai ganhar uma medalhinha. Mas também, aí, quando ele sai do festival, vai para a competição, a premiação é primeiro, segundo e terceiro. Não adianta ele chorar, não adianta ele resmungar, e a senhora tem que manter firme. Aí, muitas mães, o que fazem? Não dá importância nisso, a criança perde, ela começa a chorar, desanima, a primeira coisa é a mãe tirar. O que é mais difícil? É lidar com a criança ou com os pais? Eu acho que é com os pais, sem dúvida. Mas eu sou meio casca grossa, mas tem hora que tem que segurar, né, cara? Você segura, mas dá vontade de jogar um balde de água fria na cabeça, viu? Porque, olha, você vê cada pai faz com as crianças, cara. Porque eles querem que a criança ganhe a todo custo. Ganha. Eu já tive experiência. Eu falo associo isso pelo futebol, que a gente vê lá o pai querendo escalar o filho, o pai na beira do alambrado xingando meio mundo. Eu já tive experiência uns 10 anos atrás e quase que chegou a vias de fato, até é ruim falar isso, mas de pai chegar na beira do tatame, primeiro que não pode chegar na beira do tatame, fica lá alambrado, de xingar o filho de tudo quanto é nome, tal, se é isso, é aquilo, tal, moleque de 8 anos, entendeu? Eu não aguentei. Eu fui lá e conversei sério para não falar outra coisa, entendeu? É desumano, cara. Por isso que essa juventude está assim também, né, cara? Por isso que eu falo que é mais difícil lidar com os pais. E agora, os pais que estão lá comigo, eles gostam muito do meu jeito. Foram entendendo também, né? Foram entendendo. Funciona assim. E é muito legal para mim ter essas companhias sim, você entendeu? Porque dá até força para o senhor continuar, né? Eu falo o seguinte, de carinho, todo mundo quer, você entendeu? Todo mundo precisa de carinho. Carinho pode vir respeito, pode ser sim. Isso, pode ser aquilo, tal. Uma mãe dá uma instrução pro filho dela, você vai ganhar uma medalhinha, essa história, entendeu? Agora sai lá da academia, não tem nada a ver, aí fica difícil, né? Fica difícil. Professor, você tem ideia de quantas crianças ou adolescentes já passaram pelos projetos, pelas mãos do senhor e dos seus assistentes? O projeto, ele faz hoje 28 anos. Hoje mesmo? Hoje, Olha... Hoje então chamei o senhor no dia certo, minhas netinhas 3 meses. Então chamei o senhor no dia certo, sem saber. 28 anos. Foram muitos, eu acho mais de 2.000.
Mais de 2 mil Porque há pessoas. quantos anos a gente já conversa, o senhor sempre falava dos projetos. Esses meninos tudo que saiu. O ano passado saiu uma leva de faixa preta aí, tudo menino que já começou 20 anos atrás, tudo e tal. O Lucas começou com 10 anos. Eu lembro da história do Lucas, você sempre conta, né? De como ele entrou na academia e o que ele se transformou, né? Hoje ele é um exemplo, né? De pessoa, de família. Dá aula em 5, 6 lugares aí. Nos colégios aí particulares todos, entendeu? E foi pra dança também, viu? Ah, ele gosta. A namorada dele é bailarina, tudo. Aí ele tá enganando ela com a dança. Agora, o professor, em relação a todo esse tempo, a todas essas crianças, adolescentes que depois já se tornaram adultos, o quanto fica de satisfação o senhor de observar, a gente está falando da trajetória do Lucas, mas de outros tantos que começam, aí o senhor vai vendo aí o caminhar da vida dessa pessoa, o que ela se torna, o que isso fica de sentimento aí para o senhor? É muito gratificante e de dever cumprido. Mas também tem alguns que esquecem a palavra gratidão. Mas isso é em todo lugar, né? Todo lugar. E a gente precisa saber lidar com isso também, senão você pira. Você entendeu? Certo? Então, é uma coisa que é super gratificante. Vai lá nos colégios aí particular, tudo, os meninos que dão aula, tudo. Porque o núcleo também, ele cobre os colégios particulares. Ah, entendi. Você entendeu? Hoje tem mais de 1.200 crianças juntando o particular. Hoje são 12 núcleos só de particular. Ah, muita coisa. Colégios particulares bons, tudo, entendeu? E é isso aí, cara. Bom, professor, agora sim a gente vai chegar nessa outra etapa que é o 2001, né, que o senhor já falou no início aqui da satisfação que foi participar. Eu confesso, professor, o senhor até disse que eu estava lá com o caderninho anotando, para mim foi uma experiência que eu não esqueço jamais. Foram várias vezes, né, que eu consegui ir com vocês em jogos regionais, jogos abertos, porque lá eu pude conhecer algumas modalidades que eu só via pela televisão ou que de repente eu não tinha oportunidade de assistir, porque até pela questão de estar cobrindo o futebol, que é os times da cidade, que na época também disputavam competições maiores. Só que lá a gente tinha o alojamento, né, como o senhor depois vai poder elucidar novamente para a gente. Você almoçava com o pessoal, digamos, do handball, aí já ia assistir o jogo deles à tarde. Ou então jantava com o pessoal do basquete e assistia o jogo deles amanhã. E assim por diante. Para mim foi uma experiência incrível, além do contato com o senhor, com o Hélio. Seu Marino, depois com o próprio Alcides Zanerato, né, na gestão seguinte, que eu também tive a oportunidade de acompanhar. Gostaria que o senhor falasse a respeito dessa organização que foi feita, que o senhor bem disse no início, e do quanto aquilo também foi importante para reerguer o nome da cidade, para Rio Preto voltar a ser respeitada. Uma cidade desse tamanho, com todo mundo falando a qualidade de vida é incrível, só que estava lá patinando, estava sofrendo em algumas questões esportivas e literalmente com a chegada de vocês, isso se reergueu. O que dá para recordar desse período? Eu recordo, pelo menos da minha parte, aquilo que eu disse, né? Para mim foi uma experiência fantástica que eu aprendi muito. Olha, Djalma, você fez a pergunta e ao mesmo tempo você respondeu. A gratidão que eu tenho de ter erguido aquele troféu de campeão dos Jogos Regionais foi um resgate que nós tivemos para a nossa cidade. E também a confiança que o Hélio me deu. Porque foi uma missão, né, professor? Uma missão muito brava, muito brava. Eu montei na época 44 equipes. Judô masculino e feminino, karatê masculino e feminino, handebol masculino e feminino, dá 44. 44 equipes. Mais ou menos quantos atletas, se a gente fizer a grosso modo? 500 atletas. Então. 500 atletas. Outra coisa que eu mudei no alojamento, a comida
Nem se fala. O senhor pode dizer essa questão bem do alojamento? Porque eu peguei, digamos, a fase Estados Unidos, né? Aquela estrutura incrível. Não, mas o senhor pode até lembrar como era antes. Era arroz com salsicha. Eu, quando competia, era arroz com salsicha. Você entendeu? E mesmo anterior, era também num 2001 que mudou tudo. Então eu peguei a fase Estados Unidos, né? Pegou a Rainha Elizabeth lá. Então, foi muito legal. Outra coisa que eu introduzi lá são as decorações. E isso faz parte da educação física. Por exemplo, uma mesa aqui, ó, só aqui, ela fica feia. Você põe um negocinho aqui, vasinho, então põe um vasinho aqui e tal. Quero parabenizar o professor Taqueu, que foi o responsável, que eu dei total liberdade para ele, com a Alessandra também, de fazer as decorações. Ele fazia algumas em frutas, né? Melancias, né? Que coisa bacana, né, professor? Eu lembro disso também. Tudo assim, marcado e coisa, ó, você vai fazer isso, aquilo, tudo em conjunto. Nada de um... Sim, chegar de última hora lá, vamos fazer isso. A comida era comida 5 estrelas, entendeu? Então, tinha nego que falava, ó, minha casa eu não como assim. Nem eu. A comida... Todo mundo voltava. A gente que não competia, a gente voltava um pouco mais, né, gordinho. Agora, outra coisa que eu fiz e deu legal, eu chamei todos os técnicos. Falei, gente, ó, hoje nós estamos aqui e nós temos que fazer uma família. Então, cada dia que você sentar o handball vai sentar aqui. Senta 4 do handball aqui, 4 do handball com o basquete. Ah, legal. Fazer esse rodízio para pegar amizade. Sim, entendeu? Até para um torcer para o outro. Quem falou um pouco disso semana passada foi a Ana Savioli. Que ela tá vendo? Teve que ela contou, falou do apelido que o pessoal colocou nela, do seu marido, Irmãs Metralha. E ela falou muito, a gente ia torcer para as outras modalidades. Eu que fiz essa mudança aí, entendeu? E tal, eu falei, ó, eu não quero falar 2 vezes, faz essa integração. O que aconteceu? A turma do basquete... Tava o handball jogando, que me deram Satuba bom, também contratado, aquelas coisas. A gente estava perdendo, chegou o basquete inteiro lá. Batendo na placa, gritando. Viramos o jogo, ganhamos de 5 gols. No outro dia, a turma do hand folgava e foi no basquete, entendeu? Então, todas essas coisinhas levam a que... Por exemplo, lá em Birigui mesmo, nosso alojamento ficava 2 quarteirão da quadra. Ah, sim. 2 quarteirão da quadra. E o basquete ia jogar lá. Aí, tal. O seu Marino também, ó, nunca intrometeu no meu trabalho, nada. Tem ele como um pai, todo mundo sabe. Aí a turma do basquete saindo. Falei, onde vocês vão? Pro jogo. Falei, não vão, não. Eu tenho experiência, depois vocês vão. Monta no ônibus, o ônibus vai levar vocês. Para não ir a pé. Não. É torcida, é bater na placa de rua, conheço tudo. Ah, tá. Você entendeu? Entendi. Não, vocês vão de ônibus e o combinado é vocês ligar meia hora antes de acabar. Para ele pegar vocês na porta da coisa. E outra coisa, quem contou essa história agora foi a Doroteia, que também já veio aqui. Ela lembrou uma história que quando a Marta ainda estava aqui, a Marta foi jogar também os jogos regionais. E eu não me lembro agora a cidade, mas ela falou que saiu com a Marta e com mais algumas meninas e foram em um jogo. Não me lembro se ela falou que era um jogo de basquete. E o jogo atrasou algum tempo a mais devido à prorrogação. E elas chegaram atrasadas no alojamento. E ela falou que o Chicão deixou até a Marta no banco no outro jogo. A Marta falou, mas eu tava com a presidente, não interessa quem era a presidente, aqui tem o horário para chegar. Eu gostaria que o senhor falasse também a respeito disso, dessa disciplina dos horários, né? O senhor falou da questão da locomoção, mas também como era tratado o alojamento em si, em termos da disciplina de horários para o pessoal poder chegar. Diga de passagem, hoje eu cheguei 9h58 aqui, hein? O senhor me ligou aí, não tô aqui. Ó, a disciplina é o seguinte. Quem quiser sair, é a responsabilidade do técnico. Conversei
na reunião que a gente faz. Então por isso que o Chicão tomou essa atitude lá, dando exemplo lá do futebol. Agora saiu sem o aval do técnico, o técnico tem que passar para a gente. Segundo, saiu e não voltou até 11 horas, certo? Vou num barzinho, tal, não sei o que lá. Até às 11 horas, certo? Não voltou até às 11 horas, dificilmente vai entrar, entendeu? Então, os boêmios já sabiam disso aí, certo? Então, ninguém pode reclamar também. Porque, que nem você falou, nós estávamos resgatando o nome de Rio Preto. O nome de Rio Preto. E para acontecer isso, tem que ter a cama com beliche, tudo certinho, tudo limpinho, as salas, tal, né? Todo dia a faxineira limpar tudo, né? Banheiros limpos, tudo. Então, é isso, sabe? Agora, horário, jogo. Vou jogar 9 horas da manhã lá no Aroeira 2. 9 horas da manhã. Pá, você tem que sair daqui 1 hora antes. Entendeu? Tipo Santos, Praia Grande, que nós fomos. Um outro exemplo também que o senhor pode dar é São Bernardo. São que Bernardo. O deslocamento também não era tão próximo. Fora o trânsito de lá, né? Que não era então, por isso fácil de andar. Depois que eu inovei esse sistema de transporte, eles estão seguindo, entendeu? Porque sabe por quê? Porque se levar daqui, os motoristas ficaram meio chateados comigo, mas eu também não podia fazer nada. Se levar daqui, é hora extra de 24 horas. Ah, tá. Então, o que você gasta com van lá alugada, essas coisas todas... Se tornaria mais barato também, bem fora mais barato, a questão da pessoa já conhecer bem mais barato. A cidade. Se não me engano, o cálculo foi feito 60% mais barato. E aquela época não tinha o GPS tão ativo quanto hoje, né? Você coloca a localização, já chega. Então, eu me lembro que tinha muita coisa que não tem nos dias de hoje. É verdade. Então, a gente tinha que inovar, né? Bom, professor, e a satisfação de ver, não só depois de 2001, mas depois dos anos seguintes, também ver que aquilo que vocês quiseram colocar em prática realmente surtiu efeito e os resultados vieram e a famosa propaganda boca a boca também passou a existir de uma maneira positiva, porque os próprios atletas, óbvio, eles comentavam. Enfim, como é que foi sentir que esses resultados saíram do papel e começaram na prática a trazer aquilo que vocês imaginavam? Nós ficamos lá, eu fiquei de 2001 a 2008, né? E a satisfação é grande, entendeu? Mas eu acho que nós temos que investir mais na criança também, entendeu? Na criançada também, nós temos que ter o esporte de alto nível, tudo. Mas as crianças que a gente vê aí um futuro, certo? Eu, com algumas cartelas de passe, resolveria meu problema, entendeu? Mas a satisfação é muito grande de ver essa molecada aí dando aula em vários colégios particulares, tudo. O Lucas, o Mauro, enfim, o Gelto. São a equipe mais ou menos. Eu me lembro de uma outra menina também, Samarita. Samarita, tá dando aula também. Eu me lembro dela também, da competição do lado da mulherada. A Samarita é hoje uma das grandes profissionais da educação física. Estudiosa ao extremo. Muito, 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 muito. Eu lembro dela como atleta, que ela sempre também era destaque, né? Das mulheres. Destaque, Que a gente sempre fala dos meninos, né? Mas não, Samarita... além dela, outras também, né? Que eu tô me recordando mais dela, que sempre eu via, né? Na prática, ela conquistando. Não, ela é nota 10. Samarita é 10 aí. Ô, professor, agora, como a gente está falando aí da questão de núcleos, de crianças praticando o esporte, como o senhor está observando hoje aqui essa movimentação toda para colocar realmente essas crianças em atividade? Eu acho que vai dar certo colocar essas crianças nos locais, né? Porque
Primeiro, tem que fazer a escolha dos professores, né? Não pode errar na escolha dos professores. E ter a infraestrutura para essa criançada se adequar, né? Por exemplo, esse período integral aí. Eu acho que poderia levar um professor lá, da secretaria, o professor lá, para fazer alguma atividade acadêmica com eles. Não deixar as tias. Sei. Entendeu? Poderia, porque... Primeiro, porque a secretaria não vai gastar nada, só vai gastar com o professor. Não vai alugar espaço público, não vai alugar nada, você entendeu? Então, isso aí eu acho que era uma boa ideia também, certo? Porque a criança também depois fica lá também o dia inteiro e tal. A mãe deixa lá também por causa da alimentação, aquelas coisas todas, entendeu? Mas eu acho que tem que ter uma parte esportiva também. Bom, professor, agora vamos falar de um outro lado do senhor, que é o professor Fará político. O que o senhor se recorda da candidatura, o período também que o senhor foi vereador aqui na cidade, o quanto aquele período também foi importante na vida do senhor, o que dá para recordar? Olha, Djalma, eu tenho um profundo não para política. Acho que foi a pior coisa da minha vida. Foi um dos quesitos que eu fiquei um pouco abalado, entendeu? E não repito isso de jeito nenhum, certo? O meu sonho, todo mundo sabe, que era ser secretário de esportes. O senhor sempre bateu nessa tecla desde lá atrás, né? Desde lá atrás. Hoje já não tenho mais, entendeu? Não tenho aquela vontade mais. Mas a política... E eu entrei na política porque 99% dos cargos de secretário anteriores seriam cargos de vereadores. Não necessariamente. Mas eu ganhei na política e eu pensei que... E o senhor ia aliar duas coisas, além do cargo de vereador, o cargo também de uma pessoa que do esporte. Aí eu ia licenciar para ser secretário de esportes. Mas, infelizmente, o prefeito não me colocou outra pessoa, e aí começou o ponto muito negativo da minha vida. A política me fez muito mal, entendeu? Mesmo no período que o senhor estava lá na Câmara? Começou lá. Me fez muito mal. E não passo mais nem lá perto. É uma coisa que não faz bem pra gente, né, professor? É aquela história. Não faço, entendeu? Até um amigo meu que queria fazer uma homenagem para mim, eu falei, que nem nós estamos conversando aqui, estou vindo aqui por causa de você, entendeu? Agora, é muito difícil mesmo, porque eu fui com muita ânsia de ganhar a eleição, como ganhei, 3.000 votos, 106, sem gastar nada. Na base, né, daquilo que o senhor fez pelo esporte, as pessoas que conhecem, né? Esporte inteiro, por exemplo, o Jolinha mesmo arrecadou um monte de voto lá para mim. Sim, o futsal naquela época estava no momento também. Tudo, tal. Por exemplo, a última reunião que ele fez lá para mim, a minha mulher que foi, a Angélica, tinha 150 pessoas. Eu não fui, sabe por quê? Estava deitado lá, com depressão. Entendeu? Então, mas passou, deixa pra lá, vamos torcer para todo mundo ir bem no esporte, né? Que é uma gratidão ver Rio Preto lá em cima novamente. Estou aí para ajudar também, o secretário, e estamos levando, mas política jamais. E Rio Preto Automóvel Clube, que recordações tem também, já que... 37 anos lá dentro. 37,
E eu sou sócio desde os 5 anos, né? E fiquei lá 37 anos. Foi a primeira namoradinha, foi lá. O primeiro bailinho foi lá. Eu tenho um carinho especial pelo clube, Nossa Senhora. E quantos atletas também passaram por lá, né, tudo, Jaquim? todos esses treinavam lá e depois lá na minha academia. Uma coisa que eu já recordei também com outros participantes aqui, professor, é que, é claro, hoje a realidade é outra, muita coisa mudou, mas é pensar, né, que no período que a gente chegou a ver aí, final dos anos 80, anos 2000, enfim, da força que tinha Rio Preto Automóvel Clube, Palestra, o próprio Monte Líbano, em termos de esporte. O que o senhor se recorda também desse momento? Como que era, digamos, aquela rivalidade boa, gostosa, onde um clube competia com o outro e a quantidade de atletas, né, de pessoas que passavam por eles? Isso é primordial, né? Faz muito bem, né? O Palestra marcou pela natação, você entendeu? Dos antigos e dos novos, né? Tinha Alexandre Passarini, Andréa Passarini, a Luciana Bergamin, o Oscarzinho Godoy. E foi lá, o Palestra, mais adiante, os irmãos Iê lá, Bueno, tudo, né? Então, agora o Automóvel Clube era a base... tinha 8 ou 10 modalidades que competiam nos Jogos Regionais e Jogos Abertos, que era do clube, Sim. Entendeu? Era do clube. E tudo, né? E aí agora hoje, lá no clube acabou tudo. A gente passa, né? Até o Palestra, por exemplo. As 2 quadras tá com o beach tênis lá, e não tem basquete, o judô acabou também, tal. O basquete não tem. Que eram modalidades fortes, né? Que a gente vê o próprio futebol de salão, né? Como que era tratado, né? O senhor acredita o quê? Que é questão de mudança mesmo, digo até de história, né? Porque hoje em dia muita gente, ao invés de ir no clube, fica no condomínio, ou o próprio pai ou a criança deixou de procurar, quer praticar isso em outro lugar ou nem praticar. O senhor classifica isso como, essa mudança? É uma somatória de tudo. Você entendeu? É uma somatória de tudo isso aí. Só que a nível de clube ainda tem aquele ar gostoso, você entendeu? Você sai de um lugar, vai para outro, vai isso, vai para outro e tal. Tem aquela questão de competição, como a gente falou, né? Vai para outro lugar competir. Chega sexta, sábado, domingo, tem a música ao vivo, que as crianças ficam brincando lá, os pais lá no aperitivo e tal. Então, na Copa deu uma agitada, né? Eu vi que eles montaram um bar para assistir os jogos, né? Mas eu acho que clube ainda Não é que eu falar, clube acabou. Eu acho que não. Eu acho que tem que inovar, entendeu? Inovar sempre para esse continuismo aí. Atrair novos públicos, né? Atrair novos públicos, entendeu? Ô, professor, agora vamos voltar a falar de judô. Você está se recordando aí de muita coisa bacana, mas para quem está em casa, quem está nos acompanhando, explicar a trajetória, por exemplo, do senhor, de tantos outros, mas de quem começa no esporte para ir buscando a mudança de faixa, para ir estar subindo de estágio. Como que é todo, digamos assim, essa trajetória de um atleta, de uma criança, né, que começa... Vamos falar da criança. Hoje nós temos uma porcentagem, estatística isso, muito boa, porque anteriormente não era boa. Hoje a estatística de quem entra na academia, vamos pôr um menino de 7 anos, 40% continua. Bacana. Você entendeu? Antigamente era 20% só. Então 40% vira. E 30% vira atleta de competição. Olha. Você entendeu? Então 40% continua, 30% vira atleta de competição. Certo? Então nós estamos fazendo o caminho certo. Muito bem. Você entendeu?
E o judô, né, professor, é legal a gente sempre lembrar isso, em termos de esportes olímpicos representando o Brasil, é uma das mais vitoriosas. É, Né? sem dúvida. É bom lembrar isso também sempre. Toda a Olimpíada traz uma medalhinha. Toda a Olimpíada... O senhor se lembrou aí de nomes lá atrás como Aurélio Miguel, eu era criancinha, mas eu vi a luta que ele ganhou a medalha de ouro, o Rogério Sampaio, isso foi em 88, acho, né? Aí em 92 veio o Rogério Sampaio. 92. Isso, então eu era criança, eu me lembro, morava no sítio, parava lá pra ver a luta. Enfim, o quanto esses nomes também representaram, professor. O Rogério tá no COB, né? Tá lá assessorando lá o Paulo. O Rogerão tá lá, cara. Nossa Senhora. O Rogério foi muito boa, né? Porque ele teve a infelicidade de perder o irmão e tal. E todo mundo torceu para ele mesmo, sabe? E às vezes que ele vem aqui, a gente toca longo papo. Levei ele para comer lá no Árabe, lá para cima da Basílica ali. Aí o nego reconheceu ele, vai para lá, vai para cá. Mas é isso aí, essa porcentagem. Agora, nós precisamos fazer uma porcentagem a nível municipal, entendeu? Que é importante, né? Ter o trabalho também fincado aqui. E essa questão da mudança de faixa, como que funciona, professor? Para a gente também poder explicar. A primeira faixinha é azul, né? Para os menorzinhos é a pontinha azul, depois azul. Eu estou falando já de uma idade maior. Amarela, laranja, verde, marrom e preta, entendeu? Mas aí, daqui ali, demora muito tempo. Isso que eu ia dizer. Quanto tempo demora, pra gente ter uma ideia? Demora aí. Começar com 7 anos, vai no mínimo uns 11, 12 anos. Até também para a pessoa ir entendendo bem como é que funciona. A mudança de faixa, o que representa para ela. Tem avaliação, tudo. Faz exame, tudo. E para faixa preta, faz exame lá em São Paulo. Tá. Como que funciona, professor? Lá na federação. Tem que fazer curso de arbitragem, curso de mesário, curso de árbitro, entendeu? Tem que saber de tudo. Então tem que entender a modalidade a fundo, não é só... Não. Só ter a técnica lá do tatame. Lá e é obrigatório cada associação levar um árbitro e um mesário nas competições. Senão não entra na contagem geral de pontos. Entendeu? Entendi. É isso aí. Porque é legal explicar isso, porque de repente as pessoas... eu quero fazer judô, quero virar faixa preta, né, digamos assim, só que ele não entende bem. Põe 12 anos aí pra ele. Porque tudo na vida, né, professor? Por exemplo, a gente tá falando professor, mas para ser professor também, a gente demora um tempo. Lógico. Eu, por exemplo, para virar professor, eu tive que entender muita coisa lá do jornalismo, enfim, acho que tudo é isso, tem que ter essa paciência, o tempo de você aprender também melhor, né, em todos os lugares. E o senhor tá dando o exemplo do judô, porque a gente sempre escuta falar a respeito das faixas, sua faixa preta, sua tal, enfim, o que a pessoa teve que passar e aprender para estar lá. Várias fases. Sofre, viu? É isso aí. Professor, agora, aí, em termos de competição que a gente estava falando, hoje o senhor está avaliando como o judô no Brasil, no país? No país está muito forte. Tá vindo uma molecada aí muito forte. Os veteranos já estão caindo. Mas esses rapazinhos que estão vindo, eles são muito novatos ainda. Principalmente no masculino. Tá. Você entendeu? Do masculino, eu não espero muita medalha nas Olimpíadas, não. Agora, no feminino tem a Rafaela e a Mayra Guiar. Entendeu? Agora, leva um tempo, que nem você acabou de falar. Leva um tempo para essa molecada estourar de vez mesmo. Entendeu? Então, eles estouram na categoria deles, categoria júnior, que depois é adulto. Eles estouram no júnior. Aí dá uma patinada até firmar no adulto, entendeu? Entendi. Então, é isso que precisa... Professor, agora, falando até... Vou associar a questão de medalha com a importância que a gente já falou muito hoje aqui de projeto social. A história da Rafaela Silva, principalmente...
quase todo mundo ficou sabendo da história quando ela ganhou a medalha. Que aí sim foram recordar tudo que ela passou, a trajetória dela. Gostaria que o senhor também falasse o quanto aquela medalha foi significativa. Não só para o judô, mas para o esporte de uma maneira geral. Ô, Djalma, 90% dos medalhistas olímpicos do Brasil... Tem histórias parecidas, né? Tem histórias parecidas. Aí você pega um Aurélio, você pega um Sampaio, são pessoas de grau financeiro diferente. Agora, pega lá o cara da canoa lá. O Isaías. Isaías. Um outro do atletismo também, né? Tudo. Que é engraçado nas entrevistas. Entendeu? Vem do baixo, certo? E a Rafaela sofreu muito. Preconceito e muito mais, preconceito. Né? É que o dela juntou tudo, né? Por isso que, digamos, foi o pacote completo, né? Pra gente... agora ela ganhou já um mundial aí, depois lá da suspensão dela, lá tudo. Que eu acho que foi injusta também. Ela aplicou um remédio no nariz lá. É que essa questão é muito particular, né, professor? Depende, você imagina que você quer fazer um bem para uma coisa, mas aquilo Então, deixa eu colocar. Eu acho que ela não fez por mal. Então, tem tudo isso, né, que eu quis colocar aqui. Eu acho que ela não fez por mal, entendeu? Essa seria a minha opinião, certo? Perdeu a medalha, né, de besteira, né? É incrível, um atleta, né, que, como a gente já falou, tem uma história incrível, como tantos outros atletas. Ô, professor, agora aqui no quadro, aproveitar que a Vanusa tá lá filmando a gente, tem um quadro no programa que literalmente chama Pode Colar. Vai ter uma figurinha do senhor, por isso que eu tava falando, manda uma foto. Perto da Ana? Perto da Aninha, que veio aqui semana passada. Vi no colo. E ela tá com a arena de beach tênis, eu preciso lá conhecer no Jockey Club. Falou dela. O dia que você for, você me liga, eu vou junto. Vamos sim. Ó, tá aqui a figurinha do senhor, aqui no 014, ó. A figurinha do professor Fará. O senhor não pode pegar, professor. Aqui, ó, no 014 aqui, ó. Isso, ficou aqui na assistência aqui do senhor aqui, ó. Isso. Aí o senhor tá com o kimono aí do Automóvel Clube, ó. Aí, ó, grande professor Fará. É uma singela homenagem que eu tô fazendo. É isso, cara. Para as pessoas que para mim são personalidades do esporte, que tanto fazem e fizeram aqui pelas modalidades. E aqui também está o professor Fará, uma das figurinhas aqui do nosso álbum. Obrigado, Djalma. Você é um cara que a gente aprendeu a gostar muito. Um cara legal pra caramba. Tá só virando aqui para o senhor ver também, ó, outros nomes que passaram por aqui. Ó, tá aqui o Julinho, Marininho, pessoal, o Molino, esse também é o Matheus. Aí desse outro lado tem também aqui, ó, o Jatobá, o Godoy, a Doroteia, enfim, muita gente bacana. E eu vou continuar chamando nessas personalidades, essas pessoas que para mim são muito importantes, né? Que fazem e fizeram muito pelo esporte aqui da cidade. É o Pode Colar, é o nosso álbum aqui, ó. Aí eu brinquei, falei, ó, o pessoal não tem a figurinha na Copa, mas vai ter aqui no nosso álbum. E essas daqui são pro senhor, ó. Que legal. Isso aí você pode levar. Entregar pras netinhas agora, ó. Pras netinhas. Como que é o nome da dupla? Maria Luísa e Manuela. Que eu entrei em contato com a Júlia primeiro, né, pra gente poder conversar. Um abraço pra Júlia também, que me atendeu muito bem. Eu falei, você se lembra de mim? Ela, além de lembrar, eu já fui no programa com meu pai. Júlia é figura, hein? Tá certo. Professor, agradecer muito a participação do senhor aqui, por ter vindo, desprendido esse tempinho pra gente poder contar um pouco, né? Eu digo um pouco porque é uma vida de 58 anos no esporte, é uma vida que com certeza tem muitas histórias para serem lembradas, serem recordadas e da importância que, para mim, né, o senhor tem aqui no esporte da cidade, por tudo aquilo que fez e continua fazendo aí agora com esses projetos todos. Eu que agradeço, Djalma, de coração, você sabe o tanto que eu te estimo muito. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Parabéns aí pela história toda, viu? E vocês sabem, galera, o Pode Colar, como o professor Fará esteve hoje aqui com a gente, semana que vem tem um novo episódio para trazer um outro personagem, uma outra pessoa que tem muita coisa enraizada aqui no esporte de Rio Preto e região. Pessoas que fazem
e fizeram e vão continuar fazendo muito pelas modalidades esportivas, carregando as suas bandeiras no esporte. O Pode Colar tem aqui o oferecimento do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp, para você poder ser aluno agora em 2023. Está aí chegando as aulas, o começo das aulas, hein, galera? Não perca tempo, dá para se matricular ainda com matrículas com descontos de até 70% de desconto. Então não perca tempo, seja aluno Unirp. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde temos o jornalismo, a publicidade e propaganda, os cursos de comunicação social, mas você também pode fazer aí outras tantas opções que nós temos por aqui. E além do Pode Colar, o podcast que está disponível aí no YouTube, esse episódio aqui do Professor Fará, disponível para você, então vá lá, acesse Pode Colar Podcast, se inscreva, compartilhe com os amigos, passe esse episódio e os outros tantos aí para a galera que gosta de acompanhar as novidades do esporte em São José do Rio Preto. E também aí os aplicativos digitais, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music, também estamos nesses endereços, além do Instagram do Pode Colar, sempre disponível para você. O episódio de hoje vai chegando ao seu final, com agradecimento especial aqui para a Vanusa Carvalho, a nossa social media, para o Ronaldo Atilano, que está lá do outro lado do aquário, cuidando aí da operação técnica, o William Castro, meu grande companheiro aqui, que foi o designer desse álbum do Pode Colar e todas as artes que vocês veem nas nossas publicidades e tudo aquilo que leva em consideração o Pode Colar. Também o Cristiano Abraão, nosso editor, e o Thiago Serafim, também o nosso cinegrafista. Pode Colar volta semana que vem, aqui com um novo personagem para você. Grande abraço e até lá!